a Fernanda falou do livro da Nancy Fraser, O Capitalismo Canibal. E aqui, o responsável por esse livro está traduzido e editado no Brasil, Hugo Albuquerque. Oi, Hugo, tudo bem? Tudo bem, Mauro? Bom dia. Que coincidência, né? O Capitalismo Canibal foi o livro que mais, inclusive, vendeu pela Autonomia no passado. Legal ter esse feedback, assim, fosse Agora você imagina combinar. um curso aqui, vou falar com o Jones, de repente a Fernanda dando um curso sobre o livro, seria Ué, muito, ia ser muito bem legal. interessante, hein? Então, Hugo Albuquerque, além de editor da Autonomia Literária, que é uma das principais editoras da esquerda brasileira, é também o editor-chefe da edição brasileira da Jacobin, a revista da esquerda estadunidense, a Jacobin, que sai aqui no Brasil como Jacobina Brasil, né? E, além disso, ele é advogado e um dos mais argutos analistas internacionais da esquerda brasileira. Hugo, queria começar contigo com um tema que não estava na nossa agenda quando combinamos ontem, mas que eu acho que merece a tua informações adicionais que você tenha e uma avaliação, que é essa decisão da última semana do governo Biden de retirar Cuba da lista de países que patrocinam o terrorismo, que levou a uma reação, né, do governo cubano, dizendo que a decisão é correta, porém tardia, muito tardia. Qual o sentido dessa decisão? E qual a relevância, que impacto real ela pode ter, além do sentido simbólico, né? Mauro, primeiramente, dar os parabéns aqui pelo programa novo, né? Acompanhei como espectador aqui nos 2 primeiros dias, e é uma honra o convite aí, poder atender o teu convite. Primeiramente, essa coisa do Biden é uma grande piada ele ter feito isso no final do mandato, né? Ele tinha prometido fazer isso, tá? Ele tinha dado entrevistas quando era candidato e que faria isso, ele não fez. Então não dá para entender porque ele não retomou a política com o Obama. É uma das coisas que não dá para a gente entender nesse governo do Joe Biden, porque ele poderia estender uma relação um campo na América do Sul e na América Latina que queria apoiar ele, Biden. Ele não foi lá, ele não fez. E ele não ganhou nada com isso, porque basicamente o voto conservador dos hispânicos continuou indo para o Partido Republicano, inclusive aumentou no Partido Republicano. Então o Biden ele deixou de fazer relações, aprofundar relações aqui na América Latina com o campo progressista e por outro lado ele não ganhou nada. Então, ele toma essa medida nos 47 do segundo tempo, para quê? Para o Trump reverter e o Trump parecer uma figura nociva. Isso é parte de toda a loucura que aconteceu ao longo do governo Biden. Um dos exemplos é o TikTok, né? Porque ele tomou a direção do banimento. Quando o Trump tinha tentado lá atrás, o Trump ficou como vilão e não conseguiu banir o TikTok. Agora Uhum. está numa discussão que está judicializada. Essa questão de Cuba é igual. A questão de Cuba, ele basicamente não fez nada, ele toma essa medida que não importa, porque ele está nos estertores, faltam poucos dias aí para o governo dele acabar, e ele basicamente espera que o Trump reverta, ele levanta uma bola para o Trump é importante reverter essa medida, porque ele também acena para a base dele conservadora, anticomunista, inclusive da ala direita da comunidade hispano-americana, e aí o Trump também ficaria com uma figura negativa, aí o campo progressista aqui no Brasil vai falar, olha lá, o Trump reverteu a medida que o Biden tomou, sendo que o Biden só tomou essa medida para gerar esse efeito, que é idiota, né? É um reconhecimento aí a respeito de Cuba, mas a grande questão é, o futuro de Cuba passa pelo BRICS, para tentar se criar um circuito alternativo na economia mundial que possa permitir que a ilha sobreviva furando as sanções. É essa questão que está em jogo. O fato dos Estados Unidos acabarem com o embargo ou não, eu acredito cada vez menos que isso possa ter alguma resposta para Cuba. É claro que o embargo é muito violento, dificulta muito a vida em Cuba, mas os Estados Unidos só derrubariam de vez todas as sanções e o embargo de uma forma mais geral se fosse para derrubar o regime de Cuba.
Não vamos ali ser ingênuos. Se não houver uma mudança política nos Estados Unidos, não existe a possibilidade dessa conciliação. Agora é interessante, né, Hugo, porque essa coisa que o Dias-Canel observou é fundamental, né? O país ser incluído nessa lista de países que apoiam o terrorismo é um agravante brutal. Mas o fato de ser tirado dessa lista não acaba com o bloqueio, né? Não, o Sim. bloqueio continua, né? O bloqueio continua, né? E é a observação exatamente do Dias-Canel, né? E eles sempre souberam que Cuba não é um país apoiador do terrorismo. Claro. Cuba nunca apoiou nenhuma ação terrorista dentro do território americano. Ou, nunca houve. Cuba combateu os Estados Unidos na Guerra Fria, são regimes rivais ali e vice-versa, mas nunca houve da parte cubana. O contrário é verdadeiro. Os Estados Unidos incentivaram o terrorismo doméstico dentro de Cuba. Cuba nunca incentivou o terrorismo doméstico contra os Estados Unidos. Uhum. Incentivou guerra de guerrilhas na Guerra Fria, o que é bem diferente de terrorismo. Terrorismo foi praticado por agentes americanos, isso é sabido, com tantos e tantos atentados, tentativas de assassinato de Fidel Castro, que até entrou para o Guinness, que é o líder que sofreu mais tentativas de homicídio na história. Então, é uma piada completa. Os americanos sabiam que estavam sacaneando quando fizeram isso, e o Biden tirar o nome de Cuba da lista é uma coisa aí de fim de jogo, que não importa tanto, mas para criar essa sensação para o Trump também interessa. Claro. Porque o Porque o Trump Trump, nunca. para o Trump vai interessar ele dizer, não, ó, sou macho, sou americano, defendo a América, volta Cuba para a lista, né? Sim, ele volta a Cuba para a lista. Para a base do Biden, isso é bom, porque a galera, basicamente, lá e aqui no Brasil também, passa o pano para tudo que o Biden faz, né? Vão dizer que não, mas ele conseguiu, nos últimos momentos do governo, aqui não dava. Sempre deu. Sempre deu, e o Biden sabe disso, isso não custava muito para os Estados Unidos. E ele toma essa medida só para jogar, né, para essa base meio boba, né, que quer ser boba, e o Trump vai Isso. jogar para sua base também. Então, é 0-0 aí. E a lista desses países é uma lista, na verdade, dos inimigos dos Estados Unidos, né? Uma lista que tem Claro, pouco a ver com o tema do terrorismo e muito mais com o combate político e ideológico dos Estados Unidos. Olha quem já foi. Em 82, em 79, os Estados Unidos, que começou em 79 essa moda, né? Colocou o Iraque, a Líbia, o Iêmen do Sul e a Síria. E aí, na medida em que os governos progressistas ou de oposição ao imperialismo são derrotados, os países imediatamente saíam da lista, né? O Iraque, por uhum. exemplo, saiu da lista em 82, a Líbia em 2006, o Iêmen em 90, Cuba, inclusive, entrou em 82, em 2015 chegou a sair da lista. Aí depois voltou de novo, né? O Irã está na lista, nunca saiu. A Coreia do Norte entrou em 98 e saiu em 2008. Então, assim, é uma operação política, ideológica e econômica também dos Estados Unidos, né? O objetivo é sufocar economicamente esses países. Deixa eu agradecer aqui o Linux G464, chega como novo membro. O Rodolfo Pinto Stanf manda um chat. O Renato Zaia dizendo, Mauro, João Carvalho, abração para o João Carvalho. João Carvalho, inclusive, já marquei com ele. Ele vai estar aqui com a gente dia 27, 28, dia 29 de janeiro. Saiu de férias agora, na volta vai estar aqui. Também cedeu o espaço dele para retransmitir o Manhã Brasil. Então, provavelmente, segunda-feira começa já a retransmissão do Manhã Brasil no canal do João Carvalho. Já está, Jones e ele já estão acertando isso. O Pedro Garibaldi chega como novo membro, e não só chega como novo membro, como já apresentei 5 assinaturas aqui do Jones. Bom, senhor, vamos falar um pouco de México, porque essa Cláudia Sheinbaum chegou chegando, né? Assim, 100 dias de governo, 80% de aprovação, né? Ela é, nesse momento, a presidenta mais popular do planeta, né?
A aprovação dela cresceu no final do ano, era 76 para 80, a desaprovação caiu de 21 para 16, e essa celebração dos 100 dias foi muito, muito impactante. Eu mostrei alguns vídeos já aqui durante a semana, Hugo, mas não mostrei um, até no chat, falaram bastante ontem desse trecho do discurso dela, a multidão avaliada em 350 mil pessoas, sobre o combate ao neoliberalismo. Vamos ver. Diferenciamos. ¿Por qué defendemos los programas de bienestar o las obras estratégicas? ¿Por qué hay continuidad en el proyecto? Pero si siempre lo dijimos, ¿cuál sorpresa? Por eso luchamos durante todos estos años. Para eso nos eligieron, para dar continuidad a la transformación de la vida pública de México iniciada en el 2018. Que se oiga bien, lejos y fuerte. No vamos a regresar al modelo neoliberal. No vamos a regresar al régimen de corrupción y de privilegios. No dejaremos que regrese la decadencia del pasado, donde se gobernaba para unos cuantos. Vamos a seguir con el humanismo mexicano y con la máxima de por el bien de todos, primero los pobres. E ela, então esta frente dela de combate ao neoliberalismo somou-se a uma frente de confrontação, de enfrentamento ao governo, ao futuro governo Trump, e a ideia do Trump de transformar a decisão aparente de mudar o nome do Golfo do México para Golfo da América. Ela fez uma fala muito elegante, mas ao mesmo tempo muito aguda em relação a isso numa daquelas manhaneiras. Vamos mostrar também. Digo, obviamente, Golfo de México es reconocido el nombre por Naciones Unidas, un organismo de Naciones Unidas, pero el siguiente, ¿por qué no le llamamos América Mexicana? Se oye bonito, ¿no? ¿Verdad que sí? Desde 1607, la Constitución de Apatzingán era de América Mexicana. Entonces, vamos a llamarle América Mexicana. Se oye bonito, ¿no? Y Golfo de México, pues, desde 1607, y además está reconocido internacionalmente. Bueno. É isso. Cláudia Sheinbaum e o governo mexicano, ela como sucessora do AMLO, queria uma avaliação tua. A gente conhece pouco o México aqui do Brasil, né? A gente vai se apropriando dessa proximidade política e ideológica com o México aos poucos. Qual a tua avaliação desse governo dela? Qual o balanço que você faz desse começo e que perspectiva você aponta? Bom, é impossível a gente não ficar entusiasmado com o governo da Cláudia Sheinbaum, levando em consideração, sobretudo, o momento que o mundo vive, e a América Latina vive, e a esquerda da América Latina vive também, que é um momento muito ruim, né? A gente está, enfim, o tema desse programa, a gente está bastante estressado com enormes erros aí que são muito recorrentes, né? Não só no Brasil, no Uruguai também, o Chile foi uma grande decepção, e a gente tem um bom exemplo para mostrar de coisas que têm funcionado. Acho que o Petro tem tentado na Colômbia, mas eu tenho falado, Mauro, para que a turma aqui no Brasil atente um pouco mais para o México, como experiência reformista que ele é, mas uma experiência reformista que tem sido bem feita, que tem sido autêntica, que tem sido corajosa, e está mostrando que muito do que se fala que é impossível de fazer aqui no Brasil, porque atualmente, quando se faz qualquer crítica ao que está se passando, o argumento é impossível fazer diferente. O México mostra que é possível sim. Eles estão fazendo uma reforma judicial, eles fizeram várias reformas trabalhistas do bem, que ampliou o poder dos trabalhadores, vai rolar uma outra reforma trabalhista para incluir os trabalhadores de aplicativo.
A gente tem a questão da reforma do judiciário, que é um bunker da elite no México, como é no Brasil também, como é em toda a América Latina. A nossa tradição judicial, jurídica, vem do período colonial, seja o Brasil, seja os países da América Hispânica, e eles tiveram coragem de mexer nisso, e criar também um partido. Eu acho que a maior diferença do México para a Colômbia é que eles criaram um partido. O Morena nasce como movimento, se organiza como partido e busca ter uma representação nacional em um país que é muito grande, né? O México não é pequeno, o segundo maior país da América Latina. Isso tudo é muito importante, né? Mostrar a importância do partido ainda hoje em dia, a entender as possibilidades de um diálogo com as maiorias populares, que também é uma dificuldade crônica da esquerda brasileira, e o López Obrador, que é uma liderança, guardadas as devidas proporções, equivalente ao que o Lula é no Brasil, porque tem uma origem popular, mas ele vai fazer esse diálogo com as maiorias populares, uma coisa que a esquerda se tornou incapaz, seja por conta do liberalismo econômico, seja pelo liberalismo para discutir questões que são caras, de opressões, mas que acabam atrapalhando o diálogo das esquerdas com o que é mais geral. O governo mexicano atual, ele é progressista na questão comportamental também, mas ele desenvolveu táticas e métodos de conversa com o povo, com o grande povo, né, com a maioria silenciosa do país. E a gente está apanhando aqui. Será que a gente não tem nada para aprender ali? Agora, qual o diferencial da Cláudia Sheinbaum para o López Obrador? O López Obrador tem essa origem popular, ele entrou no PRI quando o PRI era o partido praticamente hegemônico do México, não havia outro partido, haviam várias alas que disputavam o poder ali dentro. PRI que era tipo um PMDBzão mexicano. E aí, quando o PRI se inclina para o neoliberalismo, o López Obrador é da turma que sai para fundar um partido de esquerda, o PRD. Tinha um outro nome, era uma frente que acabou se tornando uma cisão do grande Partido Nacional, e a Cláudia era uma liderança estudantil, então ela nunca foi do PRI. Ela é uma figura que é de esquerda, digamos, de casa, porque os pais dela são cientistas e o pai já é falecido, a mãe não. Mas são figuras de esquerda que batalham muito pela ciência, são muito engajados lá no México. E o avô dela era joalheiro e ajudava o Partido Comunista Mexicano. Então, ela tem uma coisa de berço. E ela tem um lado positivo, que ela era da ala esquerda do movimento estudantil mexicano, que não foi do PRI. Então, ela ajudou o López Obrador a construir o PRD. Quando o PRD foi corrompido, ela foi junto com ele para criar o Morena. E o papel dela é importante porque eu diria que ela se filia à ala mais progressista do Morena. Eu veria que o Morena tem duas grandes alas ali que dialogam, mas que são diferentes. O López Obrador, dentro de um aspecto nacional popular modernizado, latino-americano, e a Cláudia com um discurso social-democrata autêntico, né? Então, ela tem uma preocupação maior do que a dele de representar o México internacionalmente. Ela veio ao G20, ela não vai se esquivar de questões internacionais como o López Obrador se esquivava, e talvez tenha sido a grande falha do governo dele. Ele acertou em não entrar em certas divididas de bola enquanto ele precisava arrumar o país, e a situação do México, quando o López Obrador entra, é mais grave que a situação brasileira. Eu diria até mais grave até do que com Bolsonaro, apesar da pandemia. O país que o López Obrador pega é um país muito surrado, é um país numa crise de corrupção, de violência muito forte. Mas ele ficou naquela coisa. E passou um pouco da conta também se concentrar demais no México. Ela não. Ela vem aqui ao Brasil, ela responde ao Trump com elegância, ela não vai ficar nessa política de também enfiar a cabeça dentro do buraco. É tudo muito importante. Porque os sinais que a gente vê, de novo, dentro de uma perspectiva reformista, não é uma revolução que está acontecendo no México, mas é uma transformação importante, é uma reforma autêntica, é uma reforma honesta. Eles construíram um partido de dimensão nacional hegemônico, eles conseguiram resolver aquele enigma da hegemonia, que é uma coisa que a gente fala muito pouco hoje em dia, né? As esquerdas todas aqui apanhando, né? Tirando a Venezuela, por uma questão de sanções e de cerco, tirando Cuba, por causa da revolução cercada ali, mas, obviamente, o Partido Comunista e o movimento comunista em Cuba criaram uma hegemonia, mas a gente não vê isso.
a gente vê experiências que fracassaram nesse sentido, e eles conseguiram construir essa hegemonia no México. Então, a gente tem de aprender com o que está sendo feito ali. A gente tem de olhar que muita coisa que os caras lá em Brasília estão falando que não dá, que dá lá. E outra coisa que é muito importante, Mauro, é o tamanho da mobilização que ela fez. Esse comício dos 100 dias de governo foi uma coisa magnífica. O Zocalo, lá no México, é gigantesco. E ela lotou aquilo dali, teve uma audiência grande nas redes sociais, assim como ela tem feito manteve as chamadas manhaneiras, que são aquelas audiências matutinas. Olha aí, é imenso isso no centro do México. Já era um lugar importante na América pré-espanhola, era uma região da cidade do México pré-espanhola, religiosa também, e ela meteu o povão aí, né? Fez um comício, como todo dia ela está lá prestando contas, está explicando as medidas. Nas manhaneiras, é importante, as manhaneiras, elas são muito importantes lá no México, porque o presidente vai lá e explica para o povo quais são as medidas que vão ser tomadas e por quê, prestam conta do que está acontecendo, informam a população. Então, eles não. É muito interessante pegar para estudar a manhaneira que ela trata da questão da reforma trabalhista para incluir os trabalhadores de aplicativo. É muito importante ver isso daí, porque ela explica as medidas que vão ser tomadas, porque havia um monte de projeto de lei lá para conceder direitos aos trabalhadores de aplicativo. E ela basicamente vai juntar tudo aquilo que o partido dela propôs e ela explica o porquê que isso está acontecendo. Então, isso cria uma lógica política, estratégica de comunicação. Não é a comunicação pela comunicação, como tem se discutido aqui no Brasil, é a comunicação política, é uma comunicação estratégica com as massas. Então, todas essas experiências precisam ser vistas, inclusive a dimensão simbólica dela. A Sheinbaum, ela é tão meticulosa que até a maneira como ela se veste, com roupas tradicionais mexicanas, tudo isso alude a essa questão da mulher e a questão da mexicanidade. Tudo isso é pensado, e é importante ver esse governo, porque é um governo pensado em detalhes, vem numa tradição boa de um governo que deu certo, do López Obrador, e, enfim, a gente deve estudar aqui. Perfeito. Esse projeto deles, e aí são diferenças marcantes em relação à experiência brasileira do governo Lula, né? Esse projeto que você faz referência para a regulamentação dos trabalhadores de aplicativo é diametralmente oposto ao projeto do governo brasileiro, porque não tem nada a ver, não é o parlamento, não tem nada a ver com a correlação de forças, né? O governo Lula apresentou ao Congresso um projeto de regulamentação das relações trabalhistas dos trabalhadores de aplicativos, que é um projeto do Uber, né? Um projeto inspirado pelo Uber, né? Há espanto na Europa em relação a esse projeto brasileiro e até nos Estados Unidos, o quanto ele foi subserviente ao Uber. Ela lá apresentou um projeto ao contrário, né? De proteção, um projeto de regulamentação efetiva. Outra coisa também que diferencia, e olha, ela tem um vizinho ali que tem algum poder, né? Ali do lado de cima tem um vizinho que tem algum poder. Ela tem manteve uma posição ativa e altiva em relação à Venezuela, muito diferente da posição brasileira também, né? Mesmo com a pressão dos Estados Unidos ali em cima dela, né? Então, a pressão... Mostrei ontem o vídeo dela dizendo, a Venezuela é dos venezuelanos. O que eles decidirem, nós vamos apoiar, né? Muito diferente da posição brasileira, né? Assim, eu acho que foi importante a entrada dela no poder, porque o López Obrador queria fazer o que ele sempre fez, se alhear da questão. Quando ela entra no poder, a gente sente a marca. Ela fala, opa, peraí, que história é essa de grupo trilateral com Colômbia, com Brasil? E aí vai uma crítica ao companheiro Gustavo Petro, porque o Petro ele é um cara muito bem intencionado, tem um papel muito importante na luta contra o genocídio palestino, né? Pontuando com muita coragem contra Israel. Porém, o Petro, ele entra nas furadas, assim, do tipo, vamos pegar aqui uma grande causa humanitária para chamar de minha. Ele quase entra por aquela loucura da Ucrânia. Quase entrou naquilo, aí ele percebeu o que era, ele puxou o carro. Mas ele estava nisso, não, tem de ser um presidente colombiano
com a dimensão global, e aí ele saiu daquela. E ele entrou nessa história de Venezuela também. Então você vê que o Petro ele é instável. Aí tem uma hora que alguém do governo Petro, assim aqui como o Brasil, ele tem um chanceler lá, uma figura que pode sucedê-lo, que é um liberal, Mauro. E esse chanceler vai, toma a frente, fala, não, mas a Venezuela... Então, tem vai e vem da Colômbia. A Cláudia não, ela tomou uma postura, Venezuela dos venezuelanos, vai prevalecer o que as instituições venezuelanas disserem a respeito do seu processo eleitoral, e o papel do México é ratificar isso, porque o México tem uma relação de Estado com a Venezuela. Não cabe o México ingerir. Então, ela deu, de uma maneira muito assertiva, uma freada nessa história de fazer grupo de amigos para dar pitaco em relação à Venezuela, que é onde o Brasil, na verdade, entrou no atoleiro, porque a posição brasileira, como eu digo há muito tempo, ela acabou não agradando a ninguém. E o Brasil acabou sendo arrastado pelas circunstâncias. No fim das contas, teve de mandar uma representante lá. A direita do continente se posicionou por subserviência ao imperialismo americano e por convicção, como é o caso do Milei, como é o caso do Boric também. A esquerda do continente se posicionou a favor do Maduro, no caso de Cuba, Nicarágua, como era de se esperar. E o México tomou uma posição que se esperava de um governo brasileiro, que era basicamente dizer isso. Ou o governo brasileiro tomava uma posição a favor do Maduro, que é o que eu entendo como correto na atual circunstância, ou pelo menos tomava a posição de falar, olha, não vou entrar nessa furada. E já que é para ter astúcia estratégica, era para simplesmente chegar, não vamos entrar nessa. O Brasil teve essa postura ruim, a Colômbia teve uma postura pouco assertiva, e a Cláudia foi a voz da razão na história toda, né? Quando a gente vê que esse bloco progressista, o que é esse bloco progressista? Porque o Boric está muito à direita do que tem sido feito aqui no Brasil. A Frente Ampla lá no Uruguai está na mesma frequência aqui do Brasil, em algumas coisas ela está à direita. Na política externa, a Frente Ampla Uruguai está à nossa direita. Basta ver o que o presidente eleito do Uruguai fala de Israel. Então, a gente deveria olhar, sim, para essa experiência mexicana por conta da sua assertividade e porque ele mostra a possibilidade. Uma última questão aqui sobre México é uma pergunta. Já o Henrique Bratschiff tinha feito essa pergunta ontem. Eu falei, segura que o Hugo vem amanhã. Tá? Ele pergunta assim, Hugo, existe alguma informação da relação do novo governo de Cláudia com a EZLN, os zapatistas? Não conheço o atual movimento zapatista e se existe boa informação sobre esse tema atualmente. Olha, é um pouco complicado, mas o governo do Morena tem uma relação boa com os zapatistas, porque os zapatistas eles tiveram um grande auge nos anos 90. Eu sou suspeito de falar dos zapatistas porque para a minha geração foi muito importante. Eu tive um querido professor na escola que, poxa, amava os zapatistas, e são os caras que começaram a fazer ação política de esquerda na internet, entendeu? Internet lá no começozinho, toda a estética dos zapatistas, a importância do subcomandante Marcos naquele momento, né, que parecia que a história acabou. Quem veio lá dar o berro foi o subcomandante Marcos, lá no Chiapas, no sul do México. E o PRD, que era o partido original da Cláudia, tinha uma relação boa com os zapatistas, não sem alguns confrontos. Quando o PRD começa a se corromper, começa a ter algum atrito, mas o Morena não. O Morena tem uma relação boa com os indígenas, primeiro, reconhecendo a questão indígena no México. A gente tem de lembrar, não tanto quanto a Bolívia, mas de uma maneira semelhante, atenuada, o México é um país que tem muita gente vivendo de forma tradicional. Há milhões, provavelmente mais de 10 milhões de mexicanos que vivem nas suas comunidades originárias tradicionais, indígenas, e tantos campesinos. O Morena, ele reconheceu esses setores. É o primeiro governo mexicano que reconhece, dentro da ideia de uma nacionalidade única, o México não é um estado plurinacional como a Bolívia, mas que reconhece os direitos dessas etnias que compõem o México. E isso acaba resvalando na questão do Chiapas também. Sim, o zapatismo que alcançou seu ápice, tem um certo declínio, é uma questão importante da gente avaliar o que é esse legado zapatista, o que ele deixou e o que ele se esgotou também como possibilidade ali de transformar aquela região e transformar o México como um todo.
A gente precisa ter essa avaliação crítica, muito embora o zapatismo tenha deixado um legado muito importante para a humanidade. Agora, o Morena, que é uma experiência que se construiu em separado, mas dialogando com isso, tem uma relação importante com as massas trabalhadoras, campesinas, com tudo isso que você colocou, que foi dito aqui pela Rose ontem, de aumento de salário, de reconhecimento de direitos étnicos. Acho que sim, acho que inclusive a conversa com a Rose Martins, também grande analista internacional ontem, foi como uma abertura para a gente mergulhar um pouco mais hoje na realidade mexicana. Deixa eu registrar aqui o Arthur Lobo, mandando bom dia. O canal do Tietê, excelente jornalístico matinal, aí do canal. Aí, Fernando. Um abraço ao professor Hugo, aqui do Fernando Tietê. Aí, legal. Sandro, o avanço conservador é imparável? O evangelistão é o destino do Brasil? Ou chegará um momento em que o arroxo geral nos levará à revolução? Antes de você responder, só registrando ainda aqui, eu invejo a Colômbia e agora o México. Deve ser bom ter um presidente de esquerda. João Ribeiro, o Lula nem na TV fala, está sem vontade e compromisso nenhum com o trabalhador e de comprar briga. Não é isso o que precisamos. Nosso destino é o evangelistão? Não necessariamente, né? De novo, voltando para o México, antes do López Obrador assumir o poder, a situação deles era horrível, né? Teve até aquele caso que os caras lá de um cartel matou 43 estudantes secundaristas, ninguém nunca achou o corpo, acho que ninguém nunca nem achou. Eu acho que tem uma possibilidade. A gente pode ter um futuro muito ruim, a gente tem que ter isso muito claro na nossa cabeça, que pode ser um evangelistão, pode ser uma coisa de alguma outra natureza, mas a gente tem possibilidade, a gente tem gente para mudar. Agora, o primeiro ponto, a gente tem de pensar pela possibilidade, a gente tem de ser realista, mas a gente tem de pensar pela possibilidade. Se a gente pensar pela impossibilidade, a gente não levanta da cama, muito menos a gente faz política, né? Então, a gente tem de levantar e pensar pela possibilidade que a gente tem pessoas capazes, pessoas que constroem as coisas, gente em diversas áreas, gente com muita vontade, sim, e que, na verdade, a gente tem setores muito combativos que estão basicamente segurados aí, porque a gente tem de estar aqui amarrado esperando alguma decisão tecnocrática maravilhosa de um governo, que pode ser uma decisão até... pode ter boa vontade, pode até ter uma boa intenção, mas não é assim que o jogo funciona. Acho que aqui no Brasil a gente está preso numa armadilha de paralisia em direção de um projeto que já também não é como na década de 2000, que acho que o Lula teve alguns êxitos importantes, mas dentro de uma outra política. A gente não pode também acreditar em imobilismo, mas ainda que fosse por um projeto minimamente, acho que com algum grau de reformismo que o Lula teve, mas que agora não tem, sujeito a essa estratégia mais geral do Haddad e de outros tantos tecnocratas ali. E a gente vê a limitação disso com crises como essa que dão o tema do programa de hoje, né? E a gente vê o outro exemplo ali, a gente tem de olhar para isso, a gente tem de olhar o mundo para a gente ver as possibilidades, aprender coisas novas, e a gente tem de ter uma ação mais propositiva. A gente é capaz de desenvolver, a gente tem gente maravilhosa, o Brasil ele tem um lado terrível, mas é um país maravilhoso. E tem movimentos, tem organizações, ontem, enfim, estava o MST aqui, a gente não pode esmorecer, mas a gente não pode ficar parado. Se a gente ficar parado, vai acontecer o quê, Mauro? A gente vai apanhar do Nicolas Ferreira. Não tem cabimento, isso não tem. A gente vai parar no evangelistão por inércia. É isso. Isso pode levar a gente ao evangelistão, inércia. Linda mensagem de otimismo revolucionário, a sua. Obrigado, Hugo. Bem legal. Vamos subir um pouquinho do México para o norte? Semana que vem, dia 20, posse do Trump. Como você avalia esse segundo e último mandato de Donald Trump lá nos Estados Unidos? Ele está chegando, do ponto de vista do discurso, mais radicalizado ainda do que no primeiro mandato. Como é que você prevê esse segundo mandato dele? Eu acho que ele está mais forte eleitoralmente, mais fraco politicamente, está com o ministério rachado entre dois setores, que é o Partido Republicano tradicional e a turma dele.
Não está fácil a coisa, ele teve de se acercar, todo mundo fala muito de Musk, Zuckerberg, isso é bobagem, o pessoal não olha a figura do Peter Thiel, que é um alemão-americano, sujeito muito importante no Vale do Silício, inclusive com relações com a comunidade de inteligência americana, com a CIA, isso é público, ele é fornecedor de material para a CIA, ele foi um cara como fiador importante para o Zuckerberg, criar a Meta, né, comprar tudo lá, Instagram, WhatsApp, e ele foi um cara muito importante para o Musk poder comprar o Twitter, inclusive conseguir captar no mercado para pagar o valor do Twitter e fazer essa besteira que ele faz. O Trump está devendo muito para esse cara, tanto que ele escolheu o vice de indicação dele. Então, o Trump não está numa situação fácil. Do ponto de vista econômico, a situação americana não é nada fácil. A banca lá quer aumentar a taxa de juros, inclusive porque tem o risco de ter uma desvalorização aí das ações, que estão sobrevalorizadas principalmente pela política do Trump, que nunca mirou o setor produtivo, sempre mirou a finança. É uma ilusão isso que se tem no Brasil, dizer que o Trump é um cara de direita que olha para o desenvolvimento de algum jeito. Não é verdade. Ele é um cara que está ligado com o jogo da Bolsa, o jogo do mercado de capitais. Só que ele tem um problemão nessa brincadeira, porque pode ser que a taxa de juros suba, porque se as ações começam a perder valor, esses especuladores vão querer ganhar dinheiro em algum outro lugar. Eles já estão batendo na porta do Fed. Por outro lado, se a guerra não acaba na Ucrânia, e ele quer acabar não por motivos humanistas, mas porque não é uma guerra que interessa economicamente aos grupos que botaram ele lá no poder, e porque ele também precisa do final dessa guerra para baixar o preço do gás e do petróleo no mundo e, consequentemente, poder convencer os banqueiros americanos a fazer com que as taxas de juros não cresçam ou até caiam. Só que ele está ferrado, porque a situação lá na Ucrânia não é simples, porque a indústria americana da arma, a indústria do petróleo estão ganhando dinheiro. Só que aquilo joga uma pressão para a economia deles. Eu sempre disse que isso foi o maior erro do Biden. O Biden amarrou o governo dele na guerra na Ucrânia e não conseguiu derrubar o Putin, meteu dinheiro para a turma da arma e do petróleo, mas desequilibrou toda a economia, gerou muita inflação no primeiro ano e depois eles combateram a inflação subindo a taxa de juros, o que subiu muito o endividamento familiar. Então, existe essa outra bolha aí, que é onde é que o endividamento familiar vai levar a economia americana? O Trump sabe que isso é um problema grande. Ele não tem uma resolução no primeiro momento. E ele pode vir com a história das tarifas, que é uma ideia do ministro da Fazenda dele, que é um cara que veio do Soros, tá? Veio lá do campo liberal e fez uma aliança, até um cara homossexual que se aliou com a extrema-direita e está lá propondo essa política de tarifas. Mas se ele tarifar o México, vai tarifar o México para não importar do México. Ele vai conseguir produzir o que ele precisa dentro dos Estados Unidos? Nada indica que, não pelo mesmo preço, porque essas políticas não vêm junto de um desenvolvimentismo econômico, não vêm junto de uma política de investimento no próprio desenvolvimento industrial. E pelo padrão de consumo americano, Mauro, fora de questão. Essa história de tarifar, ela tem um objetivo, principalmente na Bolsa, para fazer com que as ações de setores que são favorecidos pelo protecionismo aumentem de valor. Porque no primeiro governo dele não caiu o déficit na balança comercial americana. E ele não tem uma alternativa real. Só que essa estratégia dele, ela vai enfrentar um momento muito mais complicado, pega um mundo mais complicado e ele não tem mais um ministério que é só dele. Ele não tem mais um ministério que é só dele. E esse pessoal vai brigar entre si, inclusive com ele, porque tem muita gente, como o Rubio, por exemplo, que quer virar presidente americano. Sim. Então já tem uma disputa ali de antemão. Ele está grunindo contra quem? Contra a OTAN, mas ele está grunindo contra a OTAN, no caso da Groenlândia e no caso do Canadá, para basicamente sujeitar os europeus. O Biden acabou enfraquecendo a Europa nessa história de guerra na Ucrânia, e ele está vendo a Europa fraca e está buscando espizinhar a Europa para obter vantagens ali. E do outro lado, ele fala alguma coisa contra o México, mas o pouco que ele falou contra o México, ele aumentou mais ainda a popularidade da Cláudia Sheinbaum lá. Então, ele está cauteloso. Você pode ver que ele não está atacando o Brasil, ele está quieto, ele está batendo onde dá para obter vantagens.
Não é uma situação fácil, eu adverto. Tem várias possibilidades de haver uma crise econômica nos Estados Unidos nos próximos anos, e todo mundo tem dúvidas quanto a essa política tarifária. Enquanto ficar na bravata, tudo bem. Se ele tentar aplicar isso na prática, ele vai ter problemas, porque o efeito vai ser inflação. E aí, tendo É isso que eu ia inflação, falar. Uma política tarifária, de elevação de tarifa, que não tem como correspondente um processo de reindustrialização, porque lá os Estados Unidos se trataria de uma reindustrialização. Ele está contratando uma inflação alucinante, né? sim, e tem um outro fator, Mauro, que é uma crise social, como ela está se espraiando com a epidemia de fentanil, que é um opioide muito poderoso, que já é a principal causa de morte de americanos jovens, porque falta um SUS nos Estados Unidos, as pessoas se automedicam, estão com dor por qualquer problema de saúde, vão lá tomar fentanil. Isso criou uma epidemia terrível nos Estados Unidos, é um problema imenso. Ele usou isso contra o Biden. Agora, ele tem alguma solução? Ele não tem nenhuma solução para o fentanil. Inclusive porque a solução passaria por criar um SUS nos Estados Unidos, como o Bernie vinha propondo há muito tempo e não deixaram ele entrar. Então, um dos grandes aí calcanhar de Aquiles da vida americana, da sociedade americana, é a falta de um sistema de saúde. E eles não fazem isso por quê? Porque existe um vasto mercado de uma economia privada da saúde, que está com ação lá na Bolsa, que os caras investem, que o Trump não vai meter a mão. Mas sem você criar uma saúde pública, você não dá conta desse problema, como não deu conta lá da Covid, onde sob o mandato do Trump morreu gente pra caramba, né? Morreu tanta gente quanto no Brasil, num país com muito mais recurso do que o Brasil. Como é que você me explica isso? O fentanil, tá aqui, coloquei o nome, fentanil, ele é um opioide, e aí tem muito a ver com essa história da falta do sistema de saúde lá, porque você tem dor, você tem uma doença, você tem dor, aí você toma o fentanil, a dor para. Só que aí, 2 horas, 3 horas, no dia seguinte, você precisa tomar mais fentanil. Então, a dependência, o vício por fentanil, está em escala alucinante lá. E a sua doença não passa, né? Você está só eliminando a dor, está aprofundando a sua doença e está se viciando. Isso virou um negócio interessante que você traga, né? O fentanil, a dependência de fentanil em massa nos Estados Unidos tem relação direta com a falta de um sistema público de saúde, né? É o jeito de contornar, né? Sim, veterano de guerra com dor crônica. E É. pessoas que estão com dor, estão com problemas psicológicos, não têm acesso a psicólogo, a psiquiatra, vão tomar aquilo para ter um alívio, né? E olha o tamanho do problema. Hugo, para encerrar, uma palavrinha sobre a... Opa, nada a ver, bobagem. Coreia. Coreia do Sul, finalmente, foi preso o presidente da Coreia do Sul, o senhor simpático, não, simpático não tem nada, né? Yoon Suk Yeol, foi preso na noite de ontem para nós aqui, na manhã já desta quarta-feira em Seul, né, por conta da tentativa de golpe de Estado. Fala da Coreia para nós um pouquinho. Eu escrevi um artigo no Opera Mundi no final do ano passado, acho que vou escrever mais alguma coisa lá mais para frente, a gente vai ouvir falar muito ainda em Coreia, tá? Porque a crise lá não é só a crise de um governo, há uma crise política profunda na Coreia do Sul, que foi criada pela ocupação americana, como a gente sabe, a Coreia capitalista, se desenvolveu muito, é um país que enriqueceu muito com o apoio ocidental para não ser fagocitada pelo norte nem pela China, mas cresceu muito economicamente dentro de uma ditadura até a década de 80 e da década de 80 em diante, uma democracia com menos qualidade que a democracia brasileira, por incrível que isso pareça. Uhum. Eles criaram todo um aparato cultural que é de primeira linha no mundo, para basicamente tirar a juventude e alienar a juventude. Só que esse aparato cultural coreano acabou sendo subvertido, e a gente vê o gênio do ser humano, né? Porque eles criaram essa coisa do K-pop, do dorama, para alienar as massas, e está havendo uma politização ali dentro. Então, as maiores organizações de massas da Coreia são os fã-clubes lá, as armies das bandas coreanas, e eles estão indo para a rua, estão sendo convocados pelos artistas a protestar contra o regime.
E toda essa revolução cultural, que foi feita de uma maneira bruta, por meio das grandes corporações de mídia lá e de entretenimento da Coreia do Sul, acabou gerando, queira que sim, queira que não, uma revolução que põe em choque esse regime, esse capitalismo de Estado muito próprio da Coreia do Sul, que é a reprodução coreana do modelo que havia no Japão antes da Segunda Guerra, que em japonês se diz Zaibatsu, em coreano se diz Chaebol, é a mesma palavra, são os mesmos dois ideogramas, o coreano também pode ser representado em ideograma, embora use esse sistema silábico que a gente viu aí. Camarilha financeira. Só que são camarilhas financeiras, a Hyundai, tudo isso que a gente conhece, que é coreano, são empresas familiares que têm um patriarca, tem tipo um Silvio Santos ali, e tudo isso daí, todo mundo sabe quem é. Então, a política coreana gira muito em torno disso. Tem essa ala direita, que o Yoon Suk Yeol representa, que é a ala dos herdeiros e filhotes lá da ditadura, das ditaduras que a Coreia teve, e tem uma turma mais liberal, que é o máximo que o sistema político coreano tolera. Uhum. A crise não é só em relação ao Yoon, né? O Yoon caiu, dentre outras coisas, o Yoon ele caiu pelos erros dele, mas o Yoon caiu porque é uma crise do regime. É uma crise do regime, e essa crise do regime é acusada por uma nova geração que não aceita os paradigmas desse capitalismo de Estado que faz com que as pessoas trabalhem muito. Sabe essa coisa que o pessoal fala da China? O chinês trabalha muito, é verdade, mas está bem longe de ter aquela exploração que o pessoal diz que existe lá. A Coreia é o país onde as pessoas trabalham, Mauro, 15 horas por dia, que as pessoas não têm vida. A Coreia do Sul é o Parasita. Tem de ver lá o Parasita, o filme que foi premiado para entender a Coreia do Sul. É isso que está em jogo. E eu tenho um certo otimismo em relação à Coreia do Sul. Mesmo que seja para manter tudo como está, para fazer um transformismo lá, eles vão ter de abrir espaço para algum setor mais reformista, no mínimo. Mas as novas gerações sul-coreanas, elas estão pondo em curto-circuito esse sistema que eles montaram. Agora, o irônico, né? Tem uma ironia mordaz e trágica, é que o regime talvez mais demonizado do planeta, que é o da Coreia do Norte, né, pela propaganda dos Estados Unidos, aparentemente, não sei se você confirma ou não, está no momento de pujança econômica, e não sei não, né? Com essa juventude indo para a esquerda, acho que do ponto de vista relacional entre Coreia do Sul e Coreia do Norte, a gente vai poder ter mudanças aí a médio prazo, né? Poderemos. Mandar um abraço aqui para o Red Orc aqui no chat, amigão lembrando lá da estrela vermelha brilha sobre a China. Mauro, eu acho que eles estão ferrados, entendeu? Eu acho que o sistemão na Coreia do Sul está ferrado. Aliás, a Coreia do Sul faz propaganda de tudo quanto é loucura em relação à Coreia do Norte. Mas a Coreia do Norte, nas suas virtudes e defeitos, é um país socialista comum. A Coreia do Sul, que é o país esquisito, que já teve presidenta impeachmentada da extrema-direita também, envolvida com seitas, seita completamente maluca, o povo da seita que apitava, que mandava no governo e tinha um baita esquema de corrupção lá dentro, que envolvia grandes chaebols também. A Coreia do Sul é um país onde quase todo presidente se suicida, é morto ou é preso. É bizarro o que se passa lá. A Coreia do Sul, que é o país realmente estranho, é um país que está permeado por esquisitices e excentricidades do ponto de vista político, não é a Coreia do Norte. Só que a juventude coreana, sul-coreana, não compra essa, cara. A juventude sul-coreana, ela não aceita esse padrão extremamente patriarcal, tá? Extremamente machista. Essa economia de você viver de trabalhar, isso aí chegou num esgotamento. E eles vão criar uma coisa nova. Se os chaebols eles não permitirem que a ala reformista volte ao poder e até aceitem um certo grau de reformismo, eles estão ferrados, porque se eles bancarem, baterem o pé para manter o sistema sul-coreano como ele é, eles vão estar basicamente cavando a própria cova e armando espaço para uma revolução. Isso é muito interessante, porque a Coreia do Norte está vivendo seu melhor momento na medida que a Rússia abriu para ela, né? E tem havido uma distensão com a China. A relação da Coreia do Norte com a China não é tão simples quanto o pessoal imagina, já houve muita dissonância ali,
mas hoje há uma proximidade. Isso tudo favorece porque o sistema da Coreia do Norte, goste ou não, funciona muito bem, tanto que ele funciona debaixo de tantas sanções. Se esse bloco do BRICS simplesmente abre completamente para a Coreia do Norte, e a tendência é essa, os caras vão viver bem ali, porque o povo coreano é um povo notável, tudo que eles fazem é muito bem feito, e com o socialismo não é diferente. Sim. Então, não subestime os norte-coreanos e a capacidade deles, basta olhar ali o que são as cidades norte-coreanas, né, com arquitetura moderna, né? Pyongyang não é uma cidade que ainda aos pedaços, é uma cidade que foi basicamente reconstruída nos últimos tempos, e não acho que a Coreia do Sul, eu não sei como seria uma reunificação da Coreia, talvez no primeiro momento com algum tipo de federação ou confederação. Não sei se a Coreia do Sul caminhará para aí politicamente, ou como é que seria essa convergência no longo prazo. Mas com o regime dos Chaebol caindo, a chance de uma guerra, e olha que é importante dizer isso antes de ir embora, o Yoon cogitou fazer uma guerra contra a Coreia do Norte. Ele fez provocações militares contra a Coreia do Norte com o objetivo de fazer uma guerra que o mantivesse no poder. O Yoon que tomou medidas semelhantes ao Netanyahu, de provocar uma guerra para tentar se manter no poder, e medidas semelhantes ao Bolsonaro, porque ele executou o golpe que o Bolsonaro queria aqui. É que ele não teve apoio de todas as Forças Armadas e o povo foi para a rua. Então, eu fiz uma brincadeira no artigo que eu assinei sobre Coreia do Sul lá no Ópera, que é o seguinte: o Yoon, ele acusou uma conspiração comunista na Coreia do Sul, mas não havia um comunismo ainda subjetivo na Coreia do Sul por toda a propaganda, mas há um comunismo objetivo. Há um comunismo no sentido objetivo. E ele acertou no que ele falou, e foi isso que derrotou ele. E agora isso foi um problema para essas oligarquias. Legal. Olha, acho que a gente deu uma boa passeada por esse mundão aí. Muito legal. Falamos de América Latina, falamos até de Brasil, inclusive. Falamos de Estados Unidos, falamos de Coreia, muito. Falamos, ainda que tangencialmente também, da situação na Ucrânia, da guerra da Ucrânia. Hugo, foi muito legal. Olha, o Brave Little Squirrel diz assim: gosto muito das análises do Hugo Albuquerque. Tragam ele mais vezes, por favor. Não, ele vai vir muitas vezes aqui, muitas vezes aqui. A gente não quer saber de analistas liberais ou progressistas ou social-liberais ou o que quer que seja para falar, para olhar o horizonte internacional. A gente quer analistas de esquerda e o Hugo é um dos melhores desses aqui no Brasil. Hugo, super obrigado, viu? Imagina, Mauro, eu que agradeço o convite. Um abração aí para todo mundo. Abração, até mais.